e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico e espero que vocês gostem desse novo episódio. São com pessoas muito queridas para nós, que nós já conhecemos de longa data. E antes de mais nada, vou pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho, mandem para os familiares de vocês, comentem aqui embaixo também no nosso vídeo, quando vocês, claro, terminarem de assistir, para ver o que vocês acharam. Vocês podem também sugerir outros convidados. Não é, Charles? Sim, hoje será um programa assim diferenciado, né? Estaremos com convidados à distância, né? Devido a esse feriado, né, prolongado. Então, assim, mas continua com ótimo conteúdo, como sempre, com pessoas sempre convidados, trazendo assim convidados sempre gabaritados realmente, para estar trazendo o máximo de informação para todos de casa, para advogados, para quem está estudando ainda, cursando direito. Então, assim, sempre procurando, sempre com muita preocupação, né? Trazer pessoas assim realmente muito gabaritadas para falar do assunto. E o mais importante, né, gente? Eles estão à distância porque eles são chiques. Eles são de Cabo Frio, entendeu? Eles estão num lugar maravilhoso. Em breve também vão estar aqui no nosso estúdio, né? No estúdio oficial do Cafezinho Jurídico. Mas a gente tinha que ter esse bate-papo com ele para vocês conhecê-los também. Estamos aqui com a doutora Mara Lúcia Godoy e o doutor Yuri Godoy. São mãe e filho, para quem não sabe. Um prazer enorme estar com vocês. Eu fiz faculdade com a doutora Mara e o doutor Yuri, então, assim, para mim é realmente uma alegria muito grande, porque além de serem companheiros de faculdade, são amigos, são pessoas que eu gosto demais, dois advogados brilhantes. E, assim, um prazer vocês estarem aqui conosco. O prazer é todo nosso, Natália, Charles. Um prazer imenso. Quando eu soube e recebi o convite, né, para estar aqui na data de hoje, eu e minha mãe, compartilhei com ela com tanta alegria, porque para nós é um motivo de muita honra ser entrevistado por vocês, né? Dá uma felicidade da gente lembrar dos tempos de faculdade, né, dos tempos de graduação, né, todas as lutas que foram, né, para hoje nós estarmos, né, trilhando os caminhos, né, da advocacia. E é muito gratificante, né? Mesmo hoje, à distância, a vontade era de estar presencialmente, de trocar aquele papo, a presença, né, presencial, mas estamos aqui de Cabo Frio, então a gente vai, por enquanto, por aqui e eu creio que vai ser muito proveitoso para todos também que estão assistindo a gente na data de hoje. É verdade. E só do Yuri falar comigo, né, convidar que vocês tinham nos convidados, eu já fiquei emocionada. Eu falei, olha, eu estou muito feliz. Eu aceito sim, logo na hora eu aceitei. Porque realmente foram dias, né, épocas, né, maravilhosas que nós passamos, apesar da luta, né, porque é uma faculdade de 5 anos, não é brincadeira, é luta, mas também teve vitórias, né, foi muito proveitoso, né? E hoje nós estamos aqui para contar até a história, né? Vamos contar as coisas que ninguém sabe, os bastidores. Bastidores. Para chegar até advogar, porque olha, demora. Não é só fazer faculdade não, gente, é muita coisa. Ficar carregando aquele vadimeco pesado para cima e para baixo. Rapaz... Isso aqui pra gente foi um prazer muito grande. Vocês são os primeiros advogados que estudaram conosco, que nós trazemos aqui. E quando nós falamos com o Júnior Prá, que é o idealizador desse programa, sobre vocês, ele falou, não, com certeza. E assim, eu tenho certeza que em breve, né, quando vocês estiverem aqui no Rio de Janeiro, largando um pouquinho do Cabo Frio, que não é nada bom, imagina. Quando vocês irem no nosso estúdio para gravar conosco, vai ser um prazer tê-los pertinho e tomando um cafezinho, que é o que a gente gosta. Com certeza. Cabo Frio, né? Abre um estúdio em Cabo Frio. Também. Aí faço uma visita também aqui, sempre bem-vindos à região. Aqui vocês vão gostar também, quando vierem também, pode vir aqui no escritório, também gravar, se quiser vir aqui em Cabo Frio, porque aqui é grande, né? O escritório é grande, tem outra sala, então quando quiser pode vir à vontade e fazer também, né? Aqui, uma visita, né? Para nós. É um prazer, né? Aqui é um prazer. Nós vamos amar.
Gente, a nossa primeira pergunta, né? Nós sempre começamos no nosso cafezinho jurídico, que é um programa feito, como o Charles falou no início, para as pessoas de casa, quem não é do meio do direito, os familiares, pessoas que realmente assim, não têm nada com direito, nada com o mundo jurídico, para elas entenderem de um modo Sim. fácil, para elas se identificarem, para tirar um pouco dessa coisa do advogado, só no escritório, muito arrumado, e ter esse feedback de como realmente é a vida de um advogado, a pessoa por trás do advogado, a pessoa por trás daquele cargo jurídico, né? Eu queria saber de vocês dois, primeira Mara, né, as damas primeiro, como que vocês chegaram a serem hoje especialistas em direito previdenciário, que é a especialidade de vocês e fazem com muita maestria, nós somos testemunhas disso. Como foi para vocês, né, primeira Mara, depois Yuri, para vocês escolherem a área previdenciária? Como vocês chegaram? Podem contar o início ali? Eu sei um pouquinho do início a parte da faculdade, mas conta para o pessoal de casa. Como que vocês se encontraram, né? Falar assim, bom, é isso que vamos fazer. Quero fazer direito previdenciário. Assim, há muitos anos atrás, né, eu fazia esse tipo de trabalho, mas eu não cobrava, né? Eu fazia para amigos, né, mãe de amigos. E aí depois a gente, antes de se formar, e acho que foi em 2019, 18, por aí, antes um pouco, eu comecei a fazer, né, lá em casa, antes de pegar até a carteira, né, Yuri? Um cliente apareceu e aí nós começamos a fazer. Como é a parte administrativa, você não precisa ser advogado. Eu já estava estudando ainda, e aí nós pegamos, fizemos tivemos contato com o primeiro cliente, né? E aí nós conseguimos aposentá-lo, depois apareceu o segundo, e aí nós fomos fazendo, né? E gostamos e tal, mas aí depois o Yuri ainda trocou para a área de criminal, e eu fiquei na família, mas aí nós depois Trabalhamos com as áreas que é mais criminal, família, consumidor, previdenciário, trabalhista, fomos para a audiência com o doutor Mário, né? que hoje é nosso parceiro, sócio. Aí nós fazíamos também, ficava eu e ele fazendo trabalhista, né, no escritório lá de Santa Cruz, nós abrimos um escritório em Santa Cruz, em frente à defensoria, e aí trabalhando com trabalhista e consumidor, né? E depois, aos poucos, a gente foi vendo que essa área realmente era melhor, né? E aí começamos a estudar, eu fiz um curso, acho que foi em 2018, né, Yuri? Com a Aline Brandão, lá na OAB de Campo Grande, e com o Jardel, né? E aí, daí, quando aparece algum curso, a gente está sempre fazendo algumas, às vezes, palestra, até aqui em Rio das Ostras, Cabo Frio, quando aparece uma palestra, a gente está sempre procurando, né, aprendendo, até hoje, quando aparece alguma coisa, Compartilhar também. a gente está sempre compartilhando, já fizemos palestra em igreja também aqui em Cabo Frio, para instruir as pessoas, né, dos direitos, né? Tem muitos direitos e deveres, mas tem pessoas que às vezes não sabem aquele direito que eles têm, e a gente está sempre fazendo alguma coisa quando nos convida, a gente acha assim, né, tem o prazer de ir e falar sobre coisas que realmente é importante para todos os cidadãos, né? Aí é isso. Perfeito, Mara. Pode falar. Agora eu vou falar. E puxando esse gancho do que ela disse, em previdenciário as pessoas têm muita dúvida. Olha, se não é da pessoa, é de um parente, é de uma pessoa. Então, quando nós viemos para cá, por exemplo, aqui para Cabo Frio, estamos aqui em Unamar, que faz parte do distrito de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Nós viemos para cá há 3 para 4 anos atrás. Nós não conhecíamos ninguém, praticamente. Viemos para cá, depois de morar anos no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e percebemos, quando chegamos aqui, da necessidade das pessoas de saber todos os direitos em si, porque aqui é um local que pode ser equiparado ao interior, né, de certa forma. Então, as pessoas, por exemplo, têm dificuldade de acesso a órgãos públicos, né? A Receita Federal, por exemplo, o INSS, ficam em Cabo Frio, no centro. E daqui, da nossa região para lá, dá mais ou menos uns 36, 38 quilômetros, que dá 1 hora de carro. Se for de transporte público, mais difícil ainda. Então, assim, a gente percebeu, e aqui é uma região que cresceu muito nos últimos anos. Que a população mesmo, e a maioria não é oriundo daqui da região. Se você for perguntar, entrevistar cada um, a maioria veio de outros municípios, do próprio Rio de Janeiro, de outros municípios dentro do Rio de Janeiro,
e vieram para cá buscando uma qualidade de vida, né? E muitas vezes as pessoas vêm para cá sem conhecimento dos seus direitos, assim, vêm e não têm acesso à informação, né? Então, eu sempre vi como acesso à informação o primordial, a base, o pilar para as pessoas poderem até procurar um profissional, um advogado, né? Então, tanto quanto nós estamos aqui, como antes, quando nós morávamos no município do Rio, percebia sempre essa necessidade, né? Então, das pessoas terem conhecimento, acesso básico a direitos, né? Uma educação em direito. E direito previdenciário é um direito que, querendo ou não, se não todas as pessoas, a grande maioria da população vai usar. Se não usar o direito previdenciário em si, vai usar a parte assistencial, né? Que a gente vai entrar no benefício de assistência, né? Do BPC-LOAS, né? E por aí vai. Então, eu vejo como é importante, né? E puxando esse gancho do início, né? E puxando esse gancho do início, né? Nós viemos para cá e desde então tivemos um escritório em outra unidade aqui também na rodovia Amaral Peixoto, que é um pouquinho mais à frente, né? E fomos percebendo a necessidade das pessoas, né, da região. Então, isso molda muito o negócio, porque o negócio é feito para pessoas, né? E a gente muitas das vezes começa, né, com as pessoas da região, né, com o regional. Então, isso eu acho bem interessante, né, de você perceber a necessidade das pessoas e poder se adequar ao seu negócio, ao público. A necessidade do lugar, Sim. né? Foi Porque assim, cada lugar, às vezes, tem um tipo de necessidade na área do direito, né? E aí vocês perceberam, né, que tiveram, né, esse feeling de que realmente aí seria um bom lugar para advogar em previdenciário. E querendo ou não, interior realmente, né? É difícil chegar, às vezes, a algum tipo de informação. E vocês também têm um Instagram, já pode falar o arroba de vocês, que vocês deixam muita informação lá. Sim. Qual é o arroba, você lembra? @yurigodoy.prev. É o meu que eu tenho utilizado mais para divulgação de conteúdo. A gente também tem do escritório, que é godoymelo.prev. Lá também tem compartilhamento de informações, né? Mas o meu pessoal é onde atualmente eu tenho compartilhado mais informações diárias de conteúdo, informação, de acordo com a participação do público também. Então, a gente vai sempre entendendo a necessidade e compartilhando conhecimento. Sigam lá, porque o doutor Sigam, sempre postando novidades, sempre atualidades, sempre trazendo informações extremamente importantes para quem precisa se aposentar, para quem está procurando um benefício, algo do tipo. Sigam lá. E outra coisa que a gente, voltando um pouquinho a essa questão lá de trás, né, da nossa trajetória, a reforma da Previdência, né? Como isso foi um divisor, né, de águas, né, no direito previdenciário. Porque quando nós começamos lá atrás, eu comecei... ela começou primeiro, ela pegou a carteira em agosto de 2018, não foi? Dia 2 de agosto que eu peguei, e ele pegou dia 4 de junho de 2019. Então, assim, começamos antes da reforma. Aí tivemos acesso, ela teve acesso e eu, né, ela começou antes, em 2018, já vimos algum caso. Quando ela pegou a carteira, então começamos a fazer outras coisas, né? Fazíamos família, eu fazia criminal. Na época eu estava estudando para concurso, que era da Defensoria Pública, que era na época que ia ter, então a gente estava me preparando. E passamos para defensor, né, na primeira fase. Aí quando chegou na segunda, aí não passamos. Foi uma... Mas só a primeira fase já é muito desafiadora. As peças, assim, a gente até achou que nós íamos conseguir, mas eles corrigem de maneira assim que a gente nem entendeu. Porque estava super assim, a gente achou que ia conseguir, mas é assim mesmo, né? Mas a gente... Mas foi seguir de advocacia, gente. Porque era da advogados previdenciários, Deus já sabia o que aconteceu lá na frente. Exatamente. Então, nessa época, nós começamos com os casos e quando a gente fez os cursos de atualização, a gente estudava, né, eu estudava criminal, mas também estudava previdência, ela também estudava mais, porque ela gostava mais de trabalhista em previdência. Eu gostava mais, sempre gostei de trabalho, sabe? Então, ali nós começamos a estudar e vinha já aquele burburinho da reforma da previdência, né? Os profissionais falavam, olha, a reforma está vindo, quem tiver direito de poder aposentar, aposenta logo, né? E a gente, no meio daquele burburinho, recém-advogados, né, de há pouco tempo, então a gente estudando, se aprimorando e vendo, nossa, vai vir uma mudança
total lá para frente. Aí nós começamos a analisar, né, o projeto de lei, como é que ia ser essa questão, a reforma da emenda constitucional, 103. Então, foi um período assim de, nossa, aí quando entrou em vigor aquilo, né, fizemos umas 3 aposentadorias antes, né? Antes, correndo, fizemos antes. Sim, era o medo que se tinha na época, isso eu tenho bem presente, né? Na época, nós até contávamos com o auxílio de um advogado de São Paulo, na indicação de uma colega, né, para fazer os cálculos, porque a gente não tinha essa noção dos cálculos, de como fazer, não se tinha aquela segurança, né? E então começamos com essa prestação de serviço, né, que era dele, e dali seguimos com previdência. E sempre sentimos a necessidade do previdenciário, de que os clientes tinham necessidades não só da entrada numa aposentadoria, mas de um planejamento, que é muito importante. As pessoas planejam diversas coisas na sua vida, mas não planejam uma das partes mais importantes, que é a aposentadoria, né? Muitas das vezes a pessoa está se aposentando e, assim, não tem mais a mesma força para continuar trabalhando. Tem pessoas que vão se aposentar e vão praticamente viver daquela aposentadoria. E a pessoa, às vezes, né, acaba não entendendo seus direitos, deixando para lá o INSS, por sua vez. Não tem uma educação em direitos plena que possa capacitar e fazer o cidadão ficar ciente, né, dos seus direitos. Então, é aí que entra o especialista, né, quem está, né, ali voltado à área previdenciária para orientar, né, porque muitas das vezes no planejamento a gente tem que orientar não só o que aconteceu lá para trás, mas o que vai acontecer no futuro, né? Como a pessoa deve se organizar, projetar o seu futuro. Nós temos uma cliente que se aposentou com 70 anos ano passado, quando ela podia se aposentar com 60. Olha quanto ela perdeu. Aí, quando nós fizemos o planejamento para ela, que ela queria se aposentar pela segunda vez, ela se planejou mal. Ela se aposentou no regime próprio, como ela podia se aposentar no regime da Previdência e continuar trabalhando desde 60 anos lá no próprio. Ficava ganhando dos dois lados. Aí, quando ela chegou aqui, que a gente explicou tudo para ela, ela ficou assim, sabe? Mas a única coisa que nós podíamos fazer é o quê? Falar para ela parar de pagar, só pagar uma por ano, para não perder a qualidade de segurada, para ela ter um benefício futuro, se ela precisar, como auxílio de doença, né, se ela ficar doente, e aí ela tem as duas coisas. Porque para ela pagar, ela está com 71, vai fazer agora mês de agosto. Ela usou mais tempo do que deveria no regime próprio. Que deveria. Não teve um planejamento. Não teve a importância de ter esse planejamento, né? A gente vai falar mais sobre isso na frente, essa parte de planejamento e tudo mais. Deixar a pessoa com um gostinho de quero mais. E é bom também, inclusive, até para advogado que quer entrar nessa área. Esse podcast vai ser maravilhoso por causa disso. Muitas dicas, muita coisa do dia a dia que vocês sabem. Ainda um pouquinho do início de vocês, como que foi a decisão de vocês trabalharem juntos? Já era planejado isso? Um dia, quando nos formarmos, pegar a OAB, vamos trabalhar juntos ou não? A vida foi realmente carregando de fazer isso? Eu creio que foi um pouquinho dos dois. Como eu pensava na época em concurso público, ela também, de certa forma, né? Então a gente pensava, bom, o importante era pegar a carteira. Né? É a indicação que a gente faz para todo estudante de direito, é focar na OAB realmente, porque se você pode até ter o pensamento de fazer um concurso público, mas foque na OAB, porque é o que tem ali, né, base lá. Primeiro para você ter é a prova da ordem, passar no exame da ordem, né? Então, até dois conselhos de colocar isso como prioridade. Né? Mas passar muito tempo, você já vai esquecer que você estudou, né? Isso. É bom você logo focar nisso, porque está tudo fresco na tua mente e tudo. Eu acho melhor a pessoa focar, né? Eu até, assim, quando nós começamos a estudar, foi no 5º período para estudar a prova da OAB. Porque o DEC abriu um curso em frente. O professor da faculdade. E ele pegou, eu até agradeço a ele até hoje, porque ele me convenceu. Falei, mas no 5º período, ele falou, não, vai, Mara. Vai. E eu fui no 5º período, eu, Yuri, Alexandre, estudar. E dali eu passei, quando eu fui pegar fazer a colação de grau, eu já estava com a carteira da ordem. Porque eu comecei...
Eu comecei a estudar no quinto período, quer dizer, eu e o Yuri também pegou antes, se você for analisar, pegou um pouco antes também, Quase formado. quase se formando, pegou Mas essa porque a gente começou no necessidade. quinto período. Eu até achava que estava muito precoce, falei, Deca, mas a gente está no quinto período. Ele falou, não, não, vai, e a gente ficou. Deu certo. Você vê, há muito tempo, né? A gente for analisar, assim, bastante tempo. Poderia ser menos se vocês tivessem demorado a fazer a prova do Sim. E mesmo com o pensamento em concurso público, que dá uma desvirtuada, às vezes a gente fica balançado, um concurso que vai sair ali, aí a gente acaba estudando, né? Então, eu tive sempre isso bem presente. Então, quando a gente concluiu o exame da ordem, ela primeiro, porque nós entramos na faculdade juntos, né, no ano de 2014. Só que ela já é formada em administração de empresas pela Universidade de Santa Úrsula. Ela se formou lá Eu me formei há 40 anos atrás. Administração de empresa. Aí depois, quando eu fui fazer a matrícula do Yuri para a faculdade, que ele era menor, tinha 17 anos, eu falei, o que eu vou ficar fazendo em casa? Eu vou me inscrever também. E aí me inscrevi. Sempre quis fazer direito também, né? Eu sempre quis fazer direito. Eu fiz administração por, sei lá, porque eu trabalhava numa empresa lá na Santa Úrsula e eu achei que eu ia ser útil sendo administradora para a empresa. Só que eu não fiquei na empresa e fiquei com a administração de empresa, querendo fazer direito. Aí eu falei, agora já quero, não vou ter mais chance. Aí, quando eu fui escrevê-lo lá para... Força também. Força, vai. Eu falei, mas eu já estou velha, eu já estava com 50 e tal. Velha nada. Inclusive, gente, para quem não sabe, a Mara era uma das alunas mais aplicadas, tá? Eu sou prova disso, porque a Mara estudava na minha sala. Então, assim, muito focada. Poxa, ela realmente, a gente via, era diferente, diferenciada. E, assim, é a hora que nós vemos que idade não tem nada. Era a mais velha também, né? A mais velha da turma. Era experiente, outro ponto de vista, é verdade. Doutora Mara, velha estrada. Velha estrada. Exatamente. Mara é maravilhosa, lá todo mundo gostava da Mara, isso daí, os professores, todo mundo não tem como não gostar dela, né? É verdade. Inclusive, o podcast vai todo mundo sair daqui gostando de vocês dois, né? Então, assim, foi muito. Verdade. Gente, eu amei a minha época da faculdade. Eu sempre falo, façam faculdade. Acho que esse tempo de faculdade é uma coisa que você nunca vai esquecer. Eu acho que isso aqui vai ser na sua vida. As pessoas que você conhece, nós fizemos amigos ali, nós fizemos amigos, assim, que foi, eu falei para ele, eu saí amigo para a vida toda. É muito lindo traz isso, né? São 5 anos juntos ali, então assim, você realmente cria carinho pelas pessoas e leva para a vida. Né? Isso é maravilhoso. Uma outra curiosidade agora, assim, porque nós gostamos também de curiosidades, né? Qual foi o primeiro caso de vocês trabalharam juntos, que vocês, assim, nunca vão esquecer? Emblemático. Poderia ser aquela dos primeiros, assim, aquela da visão do leitor, que tinha verdade, né? É um pouco, assim, um choque, né? De acordo com o que ocorreu. Uma aposentadoria que nós fizemos, logo no início mesmo, de um senhor de por idade, né? Em 65 anos, né? Fizemos toda aquela organização, demos entrada na aposentadoria. Até foi um dia do aniversário dele mesmo. Aí, mas quando nós fizemos os cálculos, porque na época, né, em 2019, já tinha até pouco tempo, a gente estava tendo a discussão da revisão da vida toda, né? Que é você pegar toda a média de contribuição, né? Não só desde julho, porque hoje a aposentadoria se calcula, benefícios, né? Se calculam desde julho de 94, né, que foi da instituição do Plano Real, até o dia que a pessoa, né, implementar e pode entrar com benefício. Então, nessa análise, nós vimos lá que ele tinha direito hoje a um salário mínimo, realmente, até hoje ele está recebendo salário mínimo, mas quando nós tínhamos a questão da revisão da vida toda, vamos olhar o caso dele pela revisão da vida toda. Quando nós olhamos, ele teria direito a uma RMA, que é uma renda mensal atual, que na época, isso em 2019, 2020 ali, estaria em torno de 2 mil, quase 3 mil reais. Até pouco tempo, nós consultamos. Podemos entrar isso aí, tem então suspenso. A RMA dele estava praticamente 4 mil e poucos reais. E ele está recebendo hoje um salário mínimo. Né? Então, isso para a gente foi emblemático. Esse cliente, para vocês terem uma ideia,
ele recebia altos salários nos anos 70, 80 e 90 ali. Né? Ele trabalhava na Laixa. Como escriturário, trabalhou na zona portuária também ganhando bem, só que ele teve problema com o alcoolismo, né, ali no meados dos anos 90, e caiu muito a condição de vida dele. E ele só começou a trabalhar em empregos que pagavam praticamente o salário mínimo. E nisso veio julho de 94, que é quando instituiu o Plano Real, e com a reforma da Previdência em 1999, né, que escreveu também lá na época do FHC, do Fernando Henrique, foi instituído que as aposentadorias seriam contadas, né, a média aritmética para as aposentadorias iam ser tiradas, né, levado em consideração o Plano Real. Então, desde julho de 94. Então, desde aquela época, diversas pessoas começaram a falar, opa, não, isso está me prejudicando. Começaram a entrar com diversas ações, né, que nós conhecemos, né, como revisão da vida toda, dizendo, não, você está me prejudicando, porque de julho de 94 até agora eu contribuí só com em cima do salário mínimo, mas lá atrás eu tinha um padrão de vida elevado, eu recebia altos salários, como é que eu vou ficar? E tivemos muitas pessoas, né, se você ouvir as histórias, né, muitas pessoas receberam através de liminar o salário necessário, o salário digno, né, o real salário que a pessoa deveria receber. Né? Mas, como sabemos, né, essa discussão, o STF praticamente colocou uma parte cal agora, né, teve o fechamento final agora do julgamento da ADI, e ficamos nessa, só de olhar o direito da pessoa e falar, nossa, como a vida da pessoa poderia ser diferente se fosse aplicado ao nosso ver, né, como advogados. Tentamos, né? Você tem uma ação para ele e tudo, mas aí... Tem que esperar o julgamento do STF. Então, assim, pelo olhar da justiça, né, justiça, né, previdenciária, era o mais que justo a pessoa receber esse salário. Eu acho que teve isso, né? Inclusive, essa foi a discussão na época na internet, agora, né? Tem pouco tempo, inclusive, isso, né? Falando sobre a questão da justiça, realmente. Porque a revisão da vida toda é para essas pessoas terem um salário justo hoje. É verdade. De acordo com o que contribuíram, não estão pedindo nada além, só que contribuíram em outra moeda, né? Nossa, então... Porque a moeda trocou, entendeu? Ninguém do Brasil tem culpa. Isso daí foi uma coisa realmente governamental. E aí acabou que a população marcou com esse custo, né? Lá atrás contribuíram muito e hoje em dia não colhiam o fruto do que contribuíram. Exatamente o caso dele. Essa é a questão, né? Contribuíram lá antes de 99. Vamos dizer, ali. É 99, né? Foi 99. 94. Antes de 94, contribuíram ali um valor, muitas das vezes, no teto, por exemplo, da contribuição. Foi o que aconteceu com ele. E na hora de você conseguir ali ter o seu benefício, não, só teve... A média... Só teve o ônus, o bônus não teve, né? É verdade. Então, esse foi um dos casos mais emblemáticos pela injustiça, né? Assim como muitos advogados, né, a gente tem conversado e se deparam com isso, falam, poxa, como assim? A gente faz revisões, não tem só essa revisão de aposentadoria, a gente tem diversos outros tipos de revisões para aumentar o benefício, né, dos aposentados, pensionistas, né, quem está recebendo benefício por incapacidade, por exemplo. Só que a revisão da vida toda era um tema emblemático devido a essa peculiaridade da gente poder abordar contribuições anteriores à instituição do Plano Real. E, assim, foi triste para a gente assim, pensar pela vida que o cliente poderia levar. E, assim como tantos outros brasileiros. Ele estava fazendo até planos de comprar casa. Notícia que não... A gente explica que estava em julgamento, né, que tinha que aguardar isso, né? Eu acho que a parte mais difícil da advocacia, né, é você dar uma notícia ruim para o cliente. Porque o cliente, quando ele procura a gente, ele já está normalmente desesperado, porque advogado é para resolver problema, né? Ninguém procura a gente para tomar um café. Mas é me fala que tem problema. Eu sempre brinco que quando entra em contato com a gente, sempre começa assim, então... Então, aí veio desenrolar, né? Aí veio desenrolar. E ou seja, eles já depositam uma esperança na gente, até porque esse advogado não consegue nada sozinho, a gente sabe disso, nós dependemos de terceiros, né? É verdade. Nós temos o poder de pedir melhor, né?
É verdade. acompanhar tudo, né, realmente dar uma assessoria jurídica, fazer um planejamento para a pessoa, nós temos esse poder. De decisão não cabe a nós, né? É verdade. Mas já é difícil. Você imagina uma notícia triste para o cliente. É complicado. E direito Eu acho que, previdenciário tem muito isso, né? por mais que a gente alerte os riscos de uma demanda, né, que pode vir a acontecer, a pessoa sempre vai ser otimista, né? Sempre tem esperança, gente. Brasileiro, a esperança é a última que morre. Sim, O brasileiro é assim, não tem jeito. A gente lida com quem? ele tem esperança. E tá certo, né? Se a gente for levar a vida, né, sempre pensando no pior, né? Exatamente. Inclusive, a gente falando ainda sobre essa questão dos desafios da advocacia, né? Quais são os desafios de vocês que trabalham com o direito previdenciário lidar com benefícios do INSS? Conta um pouquinho para o pessoal de casa, né, que o previdenciário nós temos o administrativo, que é diretamente com o INSS, e se E, o administrativo não der certo, por algum motivo, vai para a Justiça Federal. Então, assim, se vocês puderem dar uma explicada sobre isso, e também quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, na hora de protocolar algum pedido. sim. Então, desde o do início, né, vou assim, desmiuçar um pouco como é o nosso atendimento aqui no escritório, por exemplo. Né, tem caso de cliente que chega antes para se planejar. A gente tem divulgado muito a importância do planejamento previdenciário, que é quando a gente consegue ter uma previsibilidade de melhorar a vida da pessoa lá na frente. Uma pessoa que vai implementar um direito, né, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, daqui a um determinado tempo, se continuar contribuindo, né, então a gente mostra ali como ela vai continuar contribuindo, né, como ela deve, o que ela deve ou não fazer. Claro que a gente às vezes deixa mais uma opção para a pessoa. A pessoa que vai, eu gosto assim da conversa, do planejamento, da entrega do planejamento, da pessoa ver ali os caminhos que nós vamos mostrar para ela e a pessoa poder sobrepesar e ver o que é melhor para a sua vida, né? Porque eu digo assim, quem somos nós para escolher o que é melhor para a vida de uma pessoa? Mas eu gosto de mostrar os diferentes pontos de vista, né? Se você continuar contribuindo, vai ser assim. Se você não vai continuar contribuindo, vai ser assim. Retorno sobre o investimento. Quanto que esse investimento vai te gerar lá na frente numa possível aposentadoria? Você vai implementar o direito de se aposentar mais cedo ou não? Vai implementar um direito um pouco mais tarde? A remuneração, uma média, a gente consegue tirar um valor aproximado. Você vai aumentar sua aposentadoria, seu salário e benefício. Se você contribuir sobre o teto, por exemplo, durante um determinado tempo, ou não, essas são muitas dúvidas que a gente tem se deparado. E a gente faz questão de mostrar esses caminhos no planejamento para a pessoa fazer também alguma sim, período que contribuições em atraso, a gente pode pensar em complementação. E agora falando dessa questão administrativa da INSS, né, a gente sabe que muitas das vezes a gente tem problemas, mesmo como advogados entrando com benefícios, né, penas administrativas da INSS, a gente tem, muitas das vezes, uma dificuldade prática no reconhecimento de direitos pelos servidores do INSS. Né? Então, acontece de nós, né, com toda a calma e toda a nossa expertise, fazer o trabalho que tem que ser feito, mostrar as comprovações, e quando a gente vai olhar o resultado final do processo administrativo, o INSS, às vezes, negado, aí quando você vai olhar porque não reconheceu um tempo, às vezes, reconheceu um valor de salário e benefício menor do que a pessoa tinha direito, né? Muitas das vezes acontece. Em muitos casos, nós conseguimos concessões de acordo, sem precisar recorrer ou ir à Justiça, né, Federal. Mas tem casos que a gente sente essa dificuldade, né? O servidor, ele é um servidor público, então ele, muitas das vezes, com a alta demanda que o servidor público, principalmente do INSS, que a gente sabe que tem uma defasagem de pessoal, né, nos quadros do INSS, e tem essa dificuldade de fazer uma análise de direitos. Quando nós, como advogados, entramos com os benefícios, a gente sente uma melhora no sentido dele. É um pedido estruturado, é um pedido que tem lá a fundamentação bem explicando, o servidor vê aquilo ali e consegue se orientar melhor do que quando, por exemplo, um benefício que a pessoa dá entrada sozinha. Não sabe as comprovações que tem que juntar, não sabe as pendências que tem que resolver, não sabe como as pendências e os indicadores, porque o CNIS, na parte final, é até bom para todos saberem, e a importância disso, na parte final do CNIS, que é
que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o extrato previdenciário, na última folha dele, ele vem legenda de indicadores. E naquela legenda ali, você vai ver se você tem tendências, se você tem indicadores que você possa usar ao seu favor. As tendências, elas vêm muitas das vezes em vários tipos de vínculos, por exemplo, vínculo de emprego ou em contribuições, como contribuinte individual, facultativo. Elas vêm ali e se você não resolver, o INSS ele não vai contar, né? Se você não resolver, o INSS não conta, porque é uma proteção, né, do INSS contra fraudes. Então, quando tem uma pendência, na maioria das vezes, não no todos os casos, mas na maioria, é uma pendência que o INSS diz assim, olha, se você não provar para mim isso aqui, eu não vou computar. Eu não vou computar. Se você não provar... Quase todos os clientes têm essa pendência. Então, poderia elencar para vocês aqui mais de 50, 100 pendências possíveis em 15. A gente, né, com a prática profissional, a gente já viu das mais variadas pendências. Pendências que, às vezes, a gente nem tinha visto assim no primeiro momento da prática, quando a gente vai ver, a gente vai ter que puxar uma comprovação, às vezes, de uma empresa, vai ter que juntar uma rescisão de contrato de trabalho, um processo trabalhista, a carteira de trabalho, o extrato de relações anuais sociais, que é a RAIS, onde vem que é do Ministério do Trabalho, esse extrato, e vem com um detalhamento ali da vida do trabalhador. Então, assim, são tendências que as pessoas acham que é só entrar com benefício e está tudo certo. O que a INSS der está bom. Só que se você for ver na prática, tem tantas pessoas que saem no prejuízo, tanto seja no reconhecimento de direito ou com valores pagos a menor. Então, sem a ideia, essa percepção que é uma educação em direito, que o INSS deveria dar essa educação, e falar, olha, no final do meu extrato tem uma legenda de indicadores. Procure um especialista ou vá até uma unidade mais próxima, ou no 35, se informe, para saber como você pode resolver essas pendências. Né? Claro que muitas das vezes é difícil. Hoje em dia a gente sabe que a maioria dos brasileiros, né, uma boa parte, tem dificuldade com o acesso à informação no meio digital. Né? Tem dificuldade de mexer no site, no aplicativo, principalmente do público que nós estamos falando, que é um público, digamos assim, na sua grande parte, com mais de 40 anos, por exemplo. Tanto nos benefícios por incapacidade, quanto nas aposentadorias, pensões. Né? Então, a gente tem que levar em consideração essa dificuldade de informação da população. Né? E essa ausência dessa prestação de serviço, eu diria assim. Uma educação em direito deveria ser um serviço prestado melhor pelo próprio INSS, porque o INSS ele presta serviços previdenciários, né, para os contribuintes, seus contribuintes. Né? Mas a gente sabe desse déficit, né, que tem, e então nós trabalhamos nisso, né, com essa confiança dos clientes, de que, olha, tem um profissional aqui com boa vontade, né, com dedicação exclusiva, olhando para o seu caso, né, e te ajudando a resolver as pendências e melhorando, fechando o cenário, melhorando uma aposentadoria, alcançando um direito que, sem resolver certas situações, vai ser impossível. Né? Eu acho que, então, o maior desafio, né, se a gente puder pensar assim, seria as pessoas que elas entram de forma errônea, sozinhas, e aí a gente tem que o quê? Consertar. Que eu acho que o problema é o conserto, né? Pior do que você construir uma casa, você reformar, então... É verdade. Agora mesmo, nós estamos com um caso a menina pediu para pensão por morte, o marido morreu em 2019, até agora não conseguiu. O que aconteceu? Mandou para já, está aqui na nossa mão para resolver. Tudo assim de maneira errônea mesmo, não colocou provas suficientes, ela não era casada com ele, e o INSS simplesmente indeferiu. Ela morou 32 anos com o rapaz. E você olhando, parece muito assim, poxa, mas ela morou... Tem duas filhas. E eles indeferiram. A gente vai agora com recurso. Indeferiram por falta de informações dela. Ela não colocou ela só, não. Eu morava com ele 32 anos, todo mundo sabe, mas todo mundo tem, gente. Tem que botar bastante provas. A pensão por morte tem sido um desafio muito grande. A prova da condição principalmente de cônjuge companheiro, né? Não basta você ser casada no papel, casada no papel.
Não basta, às vezes, uma, União nem estável. estável. Não. Não basta uma nem duas provas. Tem que ser válido. Tem que ter mais de 3 provas, 4 provas, 5 provas. Se não fechar esse conjunto probatório, o INSS não fecha. Negou. Nesse caso, ela até entrou com recurso administrativo que ficou em análise durante anos. Ele morreu E agora- 2019, até agora não está recebendo pensão, indeferiu a gente. Foi 2020. Então. Ele morreu em 2020. Aí agora ela veio para a gente tentar resolver. A gente vai fazer tudo o que a gente puder, porque a gente sabe que ela morou 32 anos com ele, teve 2 É verdade. famílias, entendeu? Aí arranjamos já testemunha, vamos montar todo um processo para ver se a gente. Ver não, né? Com certeza a gente vai conseguir. Vai conseguir, não. Eu nem Tem que ter essa boa fé, essa expectativa, né? Tá? Porque o INSS, e se você for olhar na lei, eles analisam os últimos 24 meses do falecido, da Você falecida. tinha que ter morado com a pessoa, uns 24 meses. Tá? Então, eles vão analisar o conjunto probatório dos últimos 24 meses. Na justiça também é assim, vai ouvir testemunhas, né? Vai ter, administrativamente, a gente, nesse caso, a gente vai fazer uma sequência administrativa, né? Porque tem um prazo de recurso em aberto, porque se não tivesse, a gente ia ter que judicializar, para poder levar no próprio CRBS, que é a Junta de Recursos da Previdência Social. E com a comprovação que não foi feita na análise inicial, né, agora em grau de recurso, na primeira instância, e a gente vai tentar conseguir, né, formar um conjunto que não foi formado. Porque por mais que a pessoa saiba que, olha, Moreira, tem gente, realmente a gente O conhece. experimento ele ainda colocado indeferido por não provar que morou com a pessoa, né, o falecido, 2 anos antes da sua morte. Poxa, ela morou 32 anos, eles botaram assim, porque ela não colocou prova suficiente. A gente agora Não esclareceu, acho. retratos, conseguimos agora, eles dois juntos, com família, com os filhos, sabe? Contas de papéis. Olha, a gente está com tanta coisa que É um desafio, porque a gente vai provar que a pessoa esteve 24 ela mandou foto beijando, eu falei, me dá foto beijando. Mandou, parece coisa assim. O de tudo é que ninguém sabe os bastidores, né? Porque a gente está falando assim, mas Sim. o trabalho que isso dá de reunião no processo. Muitas fotos, às vezes, não tem digital. Aí você tem que escanear. A gente Escanear. escaneia. Justamente. E é aquilo, né? Acredito que a gente, como advogado, né? A gente não, não, mas é administrativo, para que eu vou querer pagar advogado? Eu mesmo faço, mas lembre-se, quem pede errado, pede 2 vezes. É verdade. Desde 2020, sem receber, se tivesse já colocado com o advogado, teria conseguido, gente. O advogado, ele está ali para isso, né? É realmente a questão da consultoria jurídica. Então, você vai estar ali por trás. Olha, você tem que ter foto, você tem que ter conta, você tem que ter todo esse período. A pessoa não sabe, na cabeça dela é assim, não, eu morei 32 anos com ele, é óbvio que eu tenho direito, vou lá e protocolo. E a pessoa, Exatamente. a pessoa vai conhecer, por exemplo, os indicadores. Aliás, siglas dos indicadores, o que significa, o que é uma pendência, o que não é. A pessoa simplesmente vai ver umas letras, vai falar, tá, é uma pendência aqui, P, não sei o quê, mas não sabe o que significa, não sabe o que é, muitas das vezes. Então, É verdade. Isso E até essa pensão por morte agora, né? A gente sabe que mudou. Antigamente, quando a pessoa ficava viúva, a minha irmã ficou viúva, eu tenho uma irmã que ficou viúva com 19 anos. Ela recebe a pensão do marido até hoje. Só que hoje, se ela tivesse ficado viúva hoje, ela só ia ficar com a pensão 3 anos, porque agora tem uma tabelinha. Você não fica com a pensão vitalícia mais, entendeu? Você fica, se você... E as pessoas não entendem, não Aí deixam tão chega estruturado. pessoas aqui, poxa, tiraram a minha pensão, mas quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. Não, é só 10 anos, é só 15 anos. E se faleceu após 2015, que essa parte da lei mudou em 2015. 2015. Aí você só fica por um tempo com a pensão do seu esposo, Dependendo da idade. da esposa, dependendo da idade, com menos de 21 anos só fica 3 anos, olha que absurdo. Depois não sei para quem fica com o INSS, né? Aí depois, 26 anos só fica 6 anos, aí assim vai, até só fica vitalícia quem tiver mais de 44 anos. Muitas pessoas, às vezes, ficam viúva antes, e aí? Depois vai viver do quê, né? Porque estava contando com o dinheiro do marido, assim, né, do companheiro, né? E aí eles só estão fazendo as coisas para piorar a vida do povo. Aí, geralmente, chegam pessoas aqui, cortaram minha pensão. Quando a gente vai olhar, já tem uma idade que realmente era aquele tempo mesmo que ia receber. Não tem jeito. Estava falando, né? Esse dinheiro vai ficar para quem?
Para faz parte dos ajustes para diminuir o A não ser rombo, que né? tenha filhos. Aí, se tiver filho, ó, vai ficar até 21 anos, né? Mas se for uma viúva, se ou viúvo que não tenha filhos, é o tempo, aí vai ter que ver a idade dele, se ele for novinho ou novinha, vai ficar só um pouquinho e acabou. Entendeu? Agora tá desse jeito. Esse é outro desafio. Isso tudo, são os desafios da advocacia real, gente. Aqui é advocacia real. Aqui não é a galera que posta, não. A gente fala muito sobre isso, né? É verdade. Um episódio também com uma advogada que ela falou sobre isso, né? Essa coisa de postar, né? Que hoje em dia a gente tem muito curso, tem muitas coisas na internet e muitas vezes não é aquilo ali. Até porque a advocacia da vida real, a advocacia que a gente pratica, realmente é mais trabalho do que glamour, né? E não é uma coisa de 1 ano estou advogando, pronto, estou milionário. A gente queria, eu queria. Também, né? Antes de ser advogada, eu até achava isso. Eu achava que todo advogado é próspero, é rico. Depois que eu entrei, eu falei, meu Deus, que luta! Exatamente. Mas, assim, eu acho que é isso que a gente tenta levar, inclusive, para as pessoas, muito estudantes de direito. Nós tivemos até num cafezinho jurídico especial na Unig, que é uma das nossas patrocinadoras, né, a Faculdade de Campo Grande, e falando sobre isso, né? Do aluno olhar pra gente, a gente como jovem advogado, eu lembro que o pessoal falou assim, poxa, é legal escutar você falando do desafio do início. Porque às vezes esse início que a gente está conversando, na verdade, isso já não é nem o início, é realmente advocacia na prática, não é nem questão do início. Vocês já não estão mais no início, né? É realmente advocacia na prática. E a gente falar os perrengues também. Até para a pessoa se preparar, fala, poxa, como que eu vou fazer? Não tenho condição de ter um escritório agora. A gente fala muito sobre a questão da OAB, que tem as subseções, tem um escritório lá para você atender o seu cliente, né? Para quem não tem escritório. Nós já fomos muito para lá, né, Yuri? Nossa, demais. Já fomos muito lá para Campo Grande. Isso é importantíssimo, isso é muito importante. E estudantes de direito, pelo menos assim, eu não sei se vocês lembram, na nossa faculdade não foi falado isso pra gente. Ninguém falava, olha, a OAB tem uma sala para atender lá. Ninguém falava de OAB. Não sabia. Não sabíamos. Da OAB, Na sim, prática. né? Das subseções e tudo mais. A Unig, por exemplo, ela leva a galera para a OAB de Campo Grande, né, para a 29ª subseção, que é bem pertinho ali. E para ver esse início, né? Para ter esse convívio. Esse convívio com o advogado. Esse convívio. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem parcerias, né, de advocacia que antigamente não tinha. Eu converso com muita gente. É verdade. Não tinha, a galera era muito assim, aquela coisa meio Fechada. Fechada, era um grupo fechado. Hoje em dia, não, a gente tem parceria, nós fizemos parcerias com vocês, temos outros amigos, vocês também fazem com outros amigos. E isso eu acho que é o legal da advocacia real e atual, né? A gente tem que levar isso para as pessoas, para elas saberem como que realmente... Não é aquela advocacia ilusória que muitas das vezes a gente vê muitos advogados, né, assim, né, na internet, postando, andando de Porsche, uma Porsche, uma Ferrari. Aí você fala, nossa, olha só, se advogado é isso, é andar de Porsche, Ferrari. Sabe que ele estava emprestado. Exatamente. A gente até quer isso, né? Quando muitas das vezes nós vamos ver esse advogado, muitas das vezes não advoga, vende curso, vende outras coisas, tem empresa, tem isso aí. E passa ganha na quantidade, é verdade. E a gente não está nem falando que isso não acontece, gente. A gente conhece milhares de advogados bem-sucedidos, né? A gente está querendo dizer o seguinte, para as pessoas não se iludirem com o que vem na internet. Né? É verdade. Essa coisa e tem pessoas que ficam até frustradas. Por que ele conseguiu? Não consigo. Hoje em dia tem facilidade. Mário, esse é o ponto. A ilusão que as pessoas ficam, a frustração. E é isso que a gente tenta levar para as pessoas, que dá para você ser bem-sucedido na advocacia, dá para você trabalhar, dá para você ficar realizado, mas tudo é a escada, a gente sempre fala sobre isso. É a escada, é você começar, você ir se especializando e você ir ficando realmente se tornando um bom advogado. Advogando ali, né, que você realmente vai ser um bom advogado com a prática. Não é, comprei um curso, tô milionário. Aí já tem que comprar uns 30 cursos. Já tá com uns 30 milhões na conta, cada curso 1 milhão. E a gente ama conversar com pessoas como vocês, que além de advogarem de verdade no tempo atual, né? São, graças a Deus, tem os 2 escritórios, né? Enfim, e tem vários parceiros. Isso pra gente é muito legal, porque assim, eu conheci vocês realmente não tinham escritório, não tinham pai, mãe, vô, marido pro escritório, e realmente começaram
do zero ali na advocacia e estão, por exemplo, com o escritório em Cabo Frio, meus queridos. Você simplesmente atende teu cliente na sexta de manhã e vai pra praia. Então, assim, entendeu? Não necessariamente, a gente cuida das minhas plantinhas, fica chato. O bom, aí a gente vai entrar na parte da advocacia, do ser bom da advocacia, né? Um lado bom, porque eu estudava para concurso, né? Queria, né? Como eu já defensoria pública, né? Mas, assim, eu, nos últimos anos, né? Principalmente após a formatura da faculdade, eu comecei a me identificar tanto, mas tanto com a advocacia, justamente pela qualidade de vida, de ter o meu tempo, sabe? De poder, por mais que a gente muitas vezes leve trabalho para casa, a gente às vezes, né, trabalha em casa, né? A gente às vezes conversa com o trabalho em casa e tal, mas a gente trabalha, mas daqui a pouco, não, vamos, sabe, ficar em casa, vamos numa praia, vamos, sabe, com uma liberdade, sabe? Uma liberdade de ser, de construir, de pensar. E isso, eu vejo assim, não tem, sabe? Tem preço. Tem preço. É autonomia e liberdade que a advocacia traz, né? Esses dias a gente estava conversando, né? Que numa segunda-feira a gente estava na praia, de manhã. Amanhecemos na praia. Aí eu tava até falando com ele, falei, engraçado, né? Porque se a gente postar, o pessoal vai achar que a gente não tá trabalhando. Mas ninguém sabe que nós colocamos todo o nosso trabalho pra sábado e domingo, pra não fazer nada na segunda, entendeu? Então, assim, de madrugada. exatamente. Isso, Tem essa flexibilidade, né? A gente pode fazer isso, é muito bom, né? Tem dia que não... Essa semana mesmo, o Yuri teve que ir para aí, né? Foi lá para o Rio, e eu aí vinha um dia, outro dia não vinha, se tiver... Sabe? Então, você pode fazer isso, entendeu? Você consegue trabalhar de casa, você consegue adiantar serviço, claro, tem uma audiência, ok, tem horário marcado, mas fora a audiência, a gente consegue ter o nosso horário ali super livre, né? E tem um lado bom, né, gente? A gente fala dos perrengues, mas também tem um lado bom, que eu acho que é um dos lados bons. Inclusive, né, entrando na questão do lado bom, a gente entra um pouquinho na tecnologia, né? Que hoje em dia, graças a Deus, tem muita coisa online. Tudo que a gente precisava ir num cartório, precisava ir num fórum, precisava ir na agência da INSS, hoje nós conseguimos fazer online. Me conta um pouquinho do que vocês veem de diferença de como que era um tempo atrás para facilidade hoje, você protocolar pelo Gerit, né, para quem não conhece, mas é o portal do advogado junto ao INSS, né, que protocola ali os pedidos de, enfim, diversos pedidos, aposentadoria, benefícios. E antes não tinha isso. Qual a maior diferença? Tem um lado bom, tem um lado ruim? O cliente manda foto assim no WhatsApp? Como que Mas foi bem melhor. Não, nossa, não tem nem comparação. Assim, porque hoje em dia o mundo já tem sido cada vez mais dinâmico, né? O acesso à informação, coisas que às vezes uma pessoa fazia manualmente no papel, né, 5, 6 por dia, faz 20, 30, né, de quantidade, né? O maior desafio da tecnologia, ao meu ver, é nós não, assim, de certa forma, não é robotizar, né, mas cair qualidade, né? Porque se você faz com qualidade uma coisa que está ali na sua frente, você pode ter mais tempo, né, conseguir fazer mais processos, por exemplo, né, online, que é uma facilidade, mas não pode deixar cair a qualidade, né? Então, eu vejo que é muito importante devido essa evolução para a gente conseguir acompanhar não só nós, né, que trabalhamos nessa área, como as pessoas, a população. Ela tem que ter a ferramenta digital como uma maneira de acesso à informação. Não pode bloquear ela, excluir ela, né? A gente fala muito da questão do excluído digital, né? Que é a pessoa não consegue, às vezes, um serviço, né? Hoje em dia tem sido muito assim, você, por exemplo, vai a uma agência da INSS e o servidor já logo fala, não, é pelo meu INSS ou pelo 135. Então, exclui a pessoa a gente sabe que a gente conversa com muitos clientes assim, que preferem, não, prefiro presencialmente, eu tenho dificuldade, eu preciso da ajuda de terceiros, eu não sei me dar bem com o telefone. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse senso, tanto como nós profissionais que trabalhamos nessa área. Então, a gente tem muito isso aqui no escritório, por exemplo. Eu faço questão de falar para o cliente, prefere que seja presencial ou prefere que seja um atendimento online? Online a gente faz por vídeo. Tá? É outra coisa que eu indico para os colegas também. Tenha um hábito de conversar com seus clientes por vídeo, pelo menos de oferecer essa opção, né? Se o cliente não quiser falar que não precisa, é outra coisa. Mas, sabe, conversar por vídeo a gente tem um pouquinho daquela conversa olho no olho, sabe? De conversar e entender, falar, olha, seu caso é assim. Eu gosto muito, por exemplo, de recados de vídeo no WhatsApp,
Eu vira e mexe, tenho compartilhado recados de vídeo com os clientes para poder explicar, porque eu falo, nossa, no áudio vai ficar difícil de eu explicar, né? Então, o cliente já está com a gente aqui, eu vou explicar, vou mandar um recado para a gente, como se fosse conversar e ele entender melhor, né? Então, a tecnologia, a gente sempre tem que pensar que a tecnologia tem que ser voltada para o ser humano, né? A gente tem que melhorar a produção, sim, melhorar a capacidade de gestão de tarefas, de cumprimento de tarefas, mas a gente tem que pensar no ser humano, né? Então, eu vejo que a tecnologia ela não pode excluir, né, as pessoas, principalmente as mais, se você pensar, mais idosas, com mais idade, né, onde a gente vê que a dificuldade é tamanha. E nós, né, como advogados na área previdenciária, nós trabalhamos como um facilitador de acesso a direitos, né? Além de ter a questão jurídica de análise, a gente facilita, a gente traz o INSS até aquela pessoa que não saberia nem como começar, tem uma dificuldade, né? Outros que já têm uma facilidade melhor no digital, mas não sabem de direito, né? Realmente não sabem analisar um direito, né? O que vai ser melhor, qual vai ser melhor contribuir, o que a lei diz, o que a reforma da Previdência mudou, que vai beneficiar, que vai prejudicar. Então, eu acho que essa é a função de nós, né, como instrumentos, né, para facilitar o acesso a direitos, né, de todos. Sim, é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, né? A tecnologia ajuda muito, né? Tem o lado ruim que às vezes a pessoa não consegue mais aquele acesso ali, igual vai no INSS e não é atendido. E aí a gente trabalha muito com idoso, vocês no Previdenciário, eu acho que a maior parte, né, são idosos, né? Então, assim, um pessoal que às vezes não sabe mexer muito no telefone, precisa da ajuda de um neto, de um filho. E, assim, mas mesmo assim ainda facilitou muito, porque vocês conseguem atender gente de Campo Grande, de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de onde vocês quiserem, né? Aqui na região, por exemplo, a gente tem de várias regiões, Macaé, Campos, Búzios, tem pessoas que vêm e, assim... Acho que esse é o maior desafio, né, hoje, né? Assim, a advocacia previdenciária justamente lidar realmente com os idosos, que eles não pegaram essa era, vamos dizer assim, né, do início, assim, de estar acostumado, muitos dos idosos que eu conheço, e falam assim, não quero aprender a mexer com isso não, não, é muito difícil, não, porque tem medo, né, também. Exatamente, não estão ali muito abertos, né, a aprender aquilo, não, já sou velho para aprender isso, não quero aprender, ou seja... logicamente que mais para frente, né, a Previdência ela vai ser diferente. Mas dá errado também, né? Dá errado. Mas não errado, eles têm muito medo. Ou seja, daqui a 10 anos, 20 anos, já os velhinhos daqui a 20 anos já vão ser o pessoalzinho já que pegou o Facebook, Instagram, ou seja, já está conectado, né? Então já não tem mais nenhum tipo de problema com relação à tecnologia. Provavelmente vai ter alguma tecnologia que também não vai saber. Isso aí é novo, você não sei mexer não. Verdade. Mas, assim, o basicão relacionado ao digital, ao online e tal, as pessoas já vão estar, assim, bem orientadas, porque já estão acostumadas com a tecnologia. Até mesmo porque hoje em dia, eu acho que é o maior contato nosso com os clientes é o WhatsApp, né? E aí você manda as fotos ali, os arquivos ali, é o áudio que você conversa com o seu cliente, vídeo, que você vai fazer uma chamada de vídeo. Porque a gente está usando hoje um aplicativo de fazer vídeo aqui na nossa chamada, mas com o cliente é o WhatsApp. Então, assim... é um básico que funciona, que faz... É verdade. E facilita, né? Facilita muito, né? Muito. Muitas pessoas, inclusive, às vezes não têm condições de sair de casa, financeiras e físicas, né? Então, é uma coisa que realmente veio para ajudar muito. E o tempo, né? Mesmo com relação ao tempo. Muitas das vezes, o tempo de você desprender de casa, ou às vezes você sai do seu trabalho. É melhor você sair do seu trabalho para casa e ligar seu celular e falar com o advogado, do que você sair do seu trabalho, bater no escritório do advogado, sair de lá, depois ir para casa. Olha só... Tem uma logística de tempo de uma parte, de outra parte. E no telefone você marca, né? A gente resolve várias coisas pelo WhatsApp, né? Que antes era difícil, era impossível resolver tantas coisas que a gente resolve hoje, né? A quantidade de assuntos que a gente consegue resolver, né? Assinar documento digitalmente, ou seja, já não precisa mais ali estar assinando pessoalmente, assina de forma digital. Hoje em dia, os clientes, assim, eu percebo muito pela faixa etária. Os clientes estão de menos de 50 anos, a maioria prefere... A gente tem diversos clientes que o atendimento foi 100% digital, do início ao fim, sabe? A pessoa pode, às vezes, tinha até a opção de vir aqui, mas a pessoa não, preferiu fazer aqui ou na nossa outra unidade, né? Mas a pessoa preferiu, não, prefiro fazer no digital, sentir confiança também no processo, também que na época... de vídeo, né? Igual aquele senhor lá de
de São Paulo, que fez aquela aposentadoria. Acho que Sim, também chamado de vídeo. chamada de vídeo. E é um processo que eu já pensei com ela desde o início, quando nós montamos o primeiro escritório aqui, que não era aqui, era uma loja mais ali para frente, aqui na rodovia Amaral Peixoto. Nós pensamos muito nesse processo, porque tínhamos clientes, né, tínhamos muito conhecidos, por exemplo, no Rio de Janeiro, no município do Rio, né, e nós viemos morar aqui. Então, assim, primeiro ficou aquela coisa, nossa, conheço a Mário e o Yuri, mas eles estão lá, né, e nós aqui. Então, fizemos muitos benefícios também de conhecidos, familiar, um indica o outro, aquela coisa. E 100% da distância, mas aí acho que foi dali que nós montamos esse processo, né, bem estruturado de atendimento virtual, né, da pessoa sentir firmeza do início ao fim. Eu já conheci também, né? Já conhecer e ter a troca de informações praticamente todas pelo WhatsApp, né? Fotos, manda foto disso, manda foto daquilo, né? Que nós falamos, né? Veio uma senhora aqui para fazer um planejamento de Macaé, mas a de Jacarepaguá, que já nos conhecia, que mandou a de Macaé vir aqui, porque já nos conhecia. Então, sabe, e assim, um vai falando para o outro. Porque ela preferiu presencial. Ela preferiu presencial, aí veio. Porque era planejamento, ela queria conversar, entender, tinha uma certa idade. Então, um vai falando para o outro e uns até prefere fazer à distância mesmo, entendeu? Mas porque o outro já nos indicou, não, eu conheço a Mari e Yuri, então, aí já faz à distância. Mas você vê que esse contato também de você falar com o cliente, mesmo pelo Zap ou assim, é bom porque eles veem que você realmente está conversando com ele ali, ele vai acreditar em você, porque hoje em dia está todo mundo com muito medo de golpe, né? Não, a gente percebe muito medo, então assim, a gente já quebra um pouco esse receio, mostrando a própria credibilidade do trabalho, mostrando o valor, né? Não o valor financeiro, o valor moral do nosso trabalho, a nossa estrutura, o que nós nos propomos a fazer pela vida da pessoa, né? Então, isso, mesmo que a pessoa não seja uma indicação, já ajuda um pouco, né? A pessoa a se sentir confortável, saber, não, eu vou fazer tudo por aqui, à distância, por exemplo, que eu não vou poder me deslocar às vezes, né, ao local presencial. E eu acho que é isso, a gente não pode bloquear a pessoa, um cliente ou um segurado, no caso da Previdência, de acessar um serviço, porque é só no digital, o meu digital é assim e acabou. Não, nosso digital é flexível. Se tiver que fazer uma chamada de vídeo, a gente faz, a gente conversa. A gente, às vezes, até orienta o cliente a usar o telefone, por exemplo. Olha, é assim que faz, é assim, é assado, faz assim, para a gente conseguir chegar, né, num objetivo comum. Então, eu acho isso muito legal, importante da prática, né? São pessoas, né? Nós lidamos com pessoas, então a gente tem que sempre editar, não deixar a tecnologia ofuscar, né? O que realmente não. Com certeza. Gente, infelizmente nós estamos caminhando para o final. Hoje eu não tenho o Jonathan aqui para me avisar, mas timer, né? Bom saber. Infelizmente a conversa boa, ela passa rápido, né? A gente sempre fala isso, quando o papo tá bom, passa assim. Porque nosso cafezinho jurídico é uma coisa incrível, porque quando a gente pisca já tá acabando. Então... impressionante, já tá até escurecendo, né? Mas, antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Na verdade, é mais uma inspiração mesmo para quem está começando agora na advocacia, um estudante ainda de direito, ou uma pessoa que nem faz direito, mas pode pintar o desejo nela. Qual conselho vocês deixariam para essas pessoas? Mari, Yuri, qual conselho como profissionais, como pessoas, vocês deixariam para essas pessoas que pensam em advogar um dia ou nem pensam? Olha, o segredo, a fórmula de tudo está sempre em estudar. Não acreditar em uma construção diária. Qualquer matéria que esteja dando na faculdade, tentar estudar, aprender da melhor forma possível, entendeu? Para quem já é formado, né, continuar se dedicando, porque não tem nenhuma fórmula secreta de sucesso. Isso vai construindo, né, aquele pouquinho, todo dia, né? Você constrói a sua trajetória. Então, assim, eu vejo muito pela área previdenciária. Tivemos a reforma, entendemos a necessidade dos clientes. Então, quem está estudando, pensando, por exemplo, em advogado, tem sempre que estar pensando como é que eu vou resolver
o problema do meu cliente. Às vezes tem problemas que o cliente nem sabe que tem. Né? Às vezes é interessante isso. O cliente ele não tem a noção da questão que tem, então você ainda vai ter que orientá-lo para mostrar a ele o problema. Né? Como eu falei, na questão das pendências, a gente tem pendências das mais variadas formas, tem contribuições em atraso, tem complementação, né? Às vezes o cliente alcança o direito de uma complementação, ele nem sabe por onde começar, e a gente mostra esse direito para ele, né? Evidencia, né? Deixa cristalino esse direito para ele. Né? Então, assim, essa é a importância, né, de você ter essa educação em direitos que tem que partir de nós, né, já que a gente tem um déficit, né, no nosso sistema educacional brasileiro, né, que direito previdenciário, ao meu ver, devia ser um direito muito mais importante, que nem na faculdade, nós tivemos que estudar depois. Então, a defensoria fazendo para concurso para começou ali, mas fiz cursinhos, e na defensoria, para você fazer para defensor, você tem que fazer o direito público e o direito privado, né? Então, são 2 anos de estudo, né? Você então, ali foi o início também de tudo. Mas, porque na faculdade eu não me lembro de ter dado direito previdenciário, não. Verdade. Eu mesmo, então, assim, também não me lembro. Não, então por isso que você vê, é uma área que a gente não tinha. Então, se você quer essa área, eu indico para os estudantes, se dedique, nem que seja, olha, não tive, mas eu vou ter agora a melhor formação. Porque hoje a gente tem muito acesso à informação com livros, hoje em dia a gente tem muito conteúdo na internet, tem professores, tem doutrinadores que vale a pena você seguir nas redes sociais, né? Direito previdenciário, devido muito à questão do planejamento, as pessoas precisam se planejar. Gente, é muito importante se planejar. Você deixar sua aposentadoria para lá, para deixar, depois lá eu vejo na hora, ou depois do INSS que der, tá bom. Gente, a gente já viu tanto prejuízo, coisa de muitos mil, às vezes chegar até a milhão, se você olhar a projeção ao longo de uma expectativa de vida de um brasileiro que tem ali seus 60 anos, por exemplo, que vai viver até os 85, 80, 85. 1.700.000, a gente faz aqui, essas projeções. Desse jeito. Então, porque a pessoa não quer se planejar. A pessoa planeja comprar uma casa própria, planeja comprar um carro, planeja viajar, mas não planeja a aposentadoria, que é quando a pessoa, às vezes, não vai mais trabalhar, não tem mais condições, e como é que vai ficar, né? Então, para os profissionais... qualidade de vida, né? Cai muita qualidade de vida, porque às vezes a pessoa trabalha ganha bem mais, né? Quando se aposenta, ganha muito menos, né? Então, as despesas de remédio, de certas coisas, né? Às vezes tem que fazer uma fisioterapia, tem que fazer alguma coisa que vai precisar realmente ganhar um pouco mais, é onde está ganhando menos. Então, assim, para o estudante que está, né, por exemplo, pensando na área previdenciária, é o conselho que nós damos aqui, né? Se dedique. A gente tem na Previdência, a gente tem leis basilares para estudar, que é, por exemplo, a Lei 8.213. A 212 e o Decreto 3.048. É só. Praticamente, essas três são a tríade. E não é muitos artigos, são poucos. Então, vale a pena. E a reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103. De 2019, mas é muito... E a gente encontra muita coisa, né? Você estudando, né? Quem se dedica, por isso que eu acho interessante também... Só mastiga muito, né? O estudante ser especialista numa área para poder estudar, para você sentir mais familiaridade, né? Era uma dificuldade que nós tínhamos no início. Trabalhamos com uma área, com outra área, né? Com outra área. E, às vezes, ficava aquele monte de informação, né, na cabeça. E a gente esquece, às vezes, que nós somos seres humanos. Não somos um computador, um chat GPT hoje em dia, que tem acesso a tudo que você tem, né? Quando nós abrimos o primeiro escritório, era uma graça. A gente fazia consumidor, trabalhista. Olha, era tanta coisa. Começa assim, né, gente? Fazendo tudo. Olha, justamente porque essa dificuldade. O norte e ali. Quando é um escritório que tem vários profissionais que podem fazer cada uma área, tudo bem. Agora, uma pessoa só fazer várias, não. Humanamente, né? Mas agora, na faculdade, eles não... a gente não teve essa orientação. Não teve. É o que a gente vê hoje em dia em busca, né, ter essa formação nas faculdades, nas cadeiras acadêmicas, né? Do estudante ter mais um acesso a... Porque a gente, quando se forma, né, a maioria pensa, geralmente, até hoje deve ser assim, concurso público. Vou fazer um concurso e tal, mas
não percebe um norte da área jurídica, o que a área jurídica pode te oferecer de acordo com o que você tenha de ideia da sua própria vida. Né? Aí seria uma construção pessoal do ser humano. Né? Então, assim, quando a pessoa se escolhe, né, que foi o nosso caso, escolhe aquela área e ama, né? Pode dizer que a gente ama a área previdenciária, coração de trabalhar, de resolver vidas de clientes. Às vezes, a gente tem visto clientes agora comprando casa própria, comprando casa própria com atrasado, fazendo reforma da casa, Que dinheiro nenhum paga, né? sabe? Você Então, fez que o teu trabalho teve um êxito, você ajudou uma vida, né? Eu acho que isso, a pessoa ganha mais do que eu esperava que ia ganhar, conseguiu um direito que parecia perdido, né, negado. Então, assim, essa é a muito parte gratificante. Quando a gente vai lá, leva eles para receber o RPV e tudo, aí no precatório eles falam, olha, eu vou comprar uma casa própria com esse dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer uma reforma, sabe, a gente fica tão feliz, assim, né, porque foi através daquele trabalho, às vezes estava perdido, tinha uma senhora que tinha 2 anos que ela tinha perdido e não quis saber, aí ela nos procurou, o marido dela nos procurou, e a gente entrou na justiça, e ela ganhou, né, na justiça, e aí vai estar fazendo a reforma da casa. Veio aqui, queria fazer. Até guardando as fotos da reforma, a gente fica muito feliz. Olha, a gente fica numa alegria tão grande, sabe? E tem outras coisas agora para resolvermos, que eu creio que nós vamos conseguir, mas é assim, é o dia. Muitos casos desafiadores que estão em andamento, depois a gente vai compartilhar no tem um rapaz que... agora não dá para falar. Próximo já quero pegar, né? Esse assunto não tem problema, porque quando vocês estão no nosso estúdio, a gente vai ter mais assunto ainda. Porque assim, eu acho que a gente não chegou nem na metade da pauta. Da nossa pauta. E eu amo quando isso acontece, porque assim, o assunto flui, né? O assunto flui, os convidados são incríveis, então o papo flui. Charles, maravilhoso nosso papo. Muito bom. Ou seja, a gente não conseguiu nem atingir metade da pauta. Ou seja, realmente tem que ter uma segunda parte. Tem que ter. A segunda parte. Vamos separar um dia no estúdio. E assim que vocês vierem pra cá, a gente vai tentar conciliar com vocês uma sexta pra gente gravar. Gente, muito obrigada, de verdade. Amamos o bate-papo. Muito bom. Por tudo, né? Tá até um barulhinho às vezes passando aqui, porque às vezes passa uma galera com umas motinhas que são Jesus, né? Mas não atrapalhou o nosso bate-papo. Eu agradeço demais vocês terem se disponibilizado numa sexta-feira santa. Eu sei que vocês têm muito trabalho também a fazer. Mesmo assim, tirar uma hora do tempo de vocês, mais uma hora do tempo de vocês para falar com a gente, com o nosso cafezinho jurídico. Muito obrigada. Assim, a gente ficou muito honrado de vocês aceitarem o convite. E assim, nós já queremos o próximo. Obrigada mesmo. Com certeza. Nós que agradecemos. A presença, o convite, foi muito proveitoso e aguardamos a segunda parte. Tá? Estamos à disposição, porque o assunto a gente quer saber sobre luz, quer saber sobre aposentadoria. Falar mais sobre o planejamento, a importância do planejamento, como a pessoa pode procurar vocês para fazer um planejamento. É verdade. Vocês têm um escritório em Cabo Frio, escritório em Sepetiba, atendem online, então assim, né, as pessoas que precisarem do serviço, a gente tem o Instagram, você vai aparecer de novo, os meninos também vão colocar na tela, eu não sei. Lá eu vou compartilhando conteúdo diário, então assim, educação em direitos, podem seguir lá, euegodoy.prev. Lá a gente aborda todos os assuntos relacionados à Previdência. Como é muito assunto, é o que eu falo, é uma área só, né, Previdência, e dessa área é muita coisa. Então, para a gente parar, às vezes, por 1, 2 horas, 3 horas para falar, então, assim, acompanhe as redes sociais, compartilhe também o conhecimento que está sendo divulgado aí, porque outras também precisam. Outras pessoas precisam, né? E às vezes um pouquinho a gente vai compartilhando a cada dia, junta e alcança uma pessoa que precisava saber. Né? Então, gente, perfeito. Gratificante. Com certeza. E assim, obrigada novamente. E agora falando com o pessoal de casa. Gente, espero que vocês tenham amado esse bate-papo. Pra gente foi maravilhoso. Parece como se a gente estivesse em casa conversando no sofá com um cafezinho. Muito bom. É assim que a gente se sente. Falando para vocês que o nosso cafezinho jurídico vai ao ar todo sábado às 19 horas. Então fiquem ligados. Podem também mandar opções de convidados. Podem comentar aí embaixo no vídeo. Deem o feedback de vocês. Nosso grupo o nosso YouTube, né? Tem diversos canais, tem diversos podcasts. Tem também quadros de culinária. Então, assim,
O Grupo Praia é maravilhoso. Vocês vão gostar. Sempre no nosso canal tem alguma novidade. Espero que vocês acompanhem o próximo. Estão sabendo quem vai ser o nosso próximo convidado. O Júnior tá fazendo surpresa, mas espero que vocês tenham gostado desse e já assistam o próximo. Até o sábado que vem. Um beijo.